Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Estamos aqui para mais um Pode Além. Estamos aqui no Barão Cowork, né? Para mais esse encontro do nosso, nesse bate-papo aqui do Pode Além. Hoje nós temos a presença aqui do nosso amigo Carlos Faria. O Carlos é diretor de Relações Institucionais do IDEAC e principalmente, né, Carlos, trabalhador da doutrina, que eu acho que é o título que a gente mais gosta de ter, né? Seja bem-vindo, Carlos, aqui ao nosso Pode Além, né? Hoje nós estamos trocando, né, serviços pela doutrina, porque a gente estava lá em contato no programa Gotas de Esperança hoje de manhã, que agradeço. Sua estreia, né? Exatamente. É um prazer muito grande, adorei participar lá do Gotas de Esperança. Nós vamos falar hoje aqui ainda sobre Gotas de Esperança. E você agora, né, aqui no Pode Além, né, iluminando aqui o nosso dia. Carlos, você permite que eu faça uma breve apresentação também do IDEAC, que é um dos assuntos que a gente vai falar aqui. Pode ser? Antes de eu te passar a palavra? Pode. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho aqui também sobre o IDEAC, e aí eu vou apresentar já de antemão o IDEAC para todos, que o IDEAC é o Instituto Allan Kardec, né? E na qual Carlos faz parte aí da diretoria de Relações Institucionais. O IDEAC é um instituto chamado Instituto Allan Kardec, um Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, é uma instituição espírita legalmente constituída com uma associação civil sem finalidade lucrativa. A finalidade do IDEAC é a divulgação nacional e internacional da doutrina espírita, segundo o pensamento e as obras de Allan Kardec, por todos os meios ao seu alcance. A promoção e o ensino do Espiritismo também faz parte aí, né, da finalidade do IDEAC, e a divulgação e o ensino das ciências e das filosofias que possam contribuir para a compreensão da doutrina espírita. Carlos, agora sim, né? Grande prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu irmão. E eu queria que você primeiro falasse um pouquinho para a gente aí sobre essa relação com o IDEAC e falasse um pouquinho para a gente desse próximo Congresso Espírita do Norte-Noroeste. Pois é. O IDEAC nasceu justamente em um período em que nós estávamos no Rio de Janeiro, vindo para Campos. Nós fomos participar de um encontro no CES, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Na vinda para Campos é que surgiu a ideia da criação do Instituto. Naturalmente com a aval do próprio Sérgio, né? E daí, nesse bate-papo, na viagem, surge então a oportunidade da criação do Instituto, que existe até hoje, né? E o IDEAC é hoje responsável por todo o movimento, né, de difusão que o IDEAC transmite, né? E aí nasceu várias fontes de trabalho aí, nas informações. Se você entrar lá no IDEAC, você vai ver todos os dias uma programação
extensa, né? Enfim, e daí nasceram outras propostas. Nós criamos o Gotas de Esperança, o Evangelho de Jesus no Lar, o estudo sobre mediunidade, né? Através das obras que falam a respeito da mediunidade, que acontece todas as sextas-feiras às 19 horas. Né? Muito legal. E em relação, Carlos, sobre o Congresso Espírita do Norte e Noroeste, eu estava dando uma pesquisada aí, Norte e Noroeste Fluminense, eu estava dando uma pesquisada e já o primeiro lote já foi embora, né? Já foi embora, já se esgotou. Ele vai acontecer no Tênis Clube. No Tênis Clube. Quais as datas, Carlos, por favor? 24, 25 e 26 de novembro. 24, 25 e 26 de novembro. Como que vai ser toda a parte de abrangência na parte online? Como que vai ser? Se você tem alguma informação sobre isso para passar para a gente? Como é que vai ser essa parte de divulgação? Então, nós temos aqui diversos oradores, né, que virão de toda parte do Brasil, né, e palestrantes já conhecidos no mundo inteiro, né. E tem alguns nomes aqui que eu gostaria de passar para o nosso público. Por favor. Na sexta-feira também nós teremos uma homenagem a Eduardo Barreto, né? É uma apresentação musical. Elas Cantam. O título vai ser este. Elas Cantam, em homenagem a Eduardo Barreto, que é um grande músico, né? E muito inspirado. As letras das suas músicas são belíssimas, né? Então, vai ter na abertura, né, na sexta-feira, essa apresentação. Agora, com relação aos palestrantes, nós teremos a presença de Vitor Hugo Menino, a Eulalia Bueno, Geraldo Campetti, Simão Pedro de Lima, Ivana Rasch, André Peixinho. Segundo informação, acreditamos que o Peixinho, por questões de saúde, provavelmente não deverá estar presente. Gustavo Silveira, Isaías Claro, Roberta Zagueto, que inclusive é uma das apresentadoras do Gotas de Esperança, vai estar aqui conosco. Rafael Siqueira, né, que é aqui do Noroeste Fluminense, que hoje reside em Niterói. Nós temos também André Siqueira, Adeilson Salles, que faz um trabalho maravilhoso justamente para a juventude, vai estar conosco. Rafael Papa, Armando Lui, um grande músico também, né, com músicas extraordinárias, maravilhosas, também estará presente. Gustavo Bonar, que é um cantor fantástico, né? Já participou com a gente aqui. Andrei Moreira, todo mundo conhece, Andrei Moreira. Graucio Cardoso, enfim. Essa é a equipe de palestrantes que estará conosco, né, neste 4º congresso. Que ótimo, é um grupo grande de palestrantes, né, Carlos? Um grupo grande de palestrantes, né? E todos com uma bagagem grande extraordinária, né? Bagagem. Quem vier a participar, com certeza vai gostar muito, né? Vai ser muito legal, com certeza. Então fica aí o convite, dia 24, 25, 26 de novembro, o 4º Congresso Espírita do Norte e Noroeste Fluminense, né? Na própria sexta-feira, a partir das 16 horas, as pessoas já podem comparecer, porque a abertura vai ser às 18, né? Mas para fazer o credenciamento, ali na chegada. Sim, sim.
É bom chegar um pouquinho antes, né, Carlos, para É bom poder. chegar um pouquinho antes para poder poder. ficar a coisa ficar bem organizada. Isso, perfeito. Fica aí a mensagem do Carlos Faria sobre essa questão aí do tempo. Carlos, a gente estava conversando aqui antes de iniciar, eu acho que é uma informação interessante, que o IDEAC hoje em dia abraçou essa ideia de divulgação dos vários congressos nacionais, né? Aqui, que é, a gente sabe o trabalho, né? O trabalho que é o desenvolvimento, né? E toda a organização de um congresso, né? Qualquer que seja o congresso, né? E você tem alguma informação sobre esse grupo? Deve ser um número enorme de profissionais ali, né, que cuidam de toda essa parte de organização e tudo, né? Existe um setor no IDEAC pronto para poder já organizar isso? Como é que é isso? Márcio, na verdade, a equipe, né, da diretoria do IDEAC é pequena, né? São 5 integrantes, né? Que é Antônio Carlos, mais conhecido como Abobrinha, Luciana Custódio, João Medina, Maxwell Galdino e nós. Então a equipe é pequena e o trabalho é imenso, o trabalho é muito grande, né? E graças a Deus, né, sob as benesses do Criador, da espiritualidade, esse trabalho do IDEAC tem sido assim maravilhoso, né? Muito bom. O IDEAC já existe há 6 anos, você estava falando aproximadamente há 6 anos. Eu não sou muito bom de datas, né? De guardar datas, não. Quem é muito bom para isso é João Medina, sabe tudo de datas. Tudo de datas. Né? Mas é mais ou menos uns 6 anos, né? Que iniciou-se a criação desse instituto. E iniciou e em pouquinho tempo teve que se deparar com uma pandemia, né, Carlos? Imagina. Logo iniciou-se a pandemia e aí foi um momento, né, em que o IDEAC surge, um momento propício para difundir a doutrina espírita. Né? Sim. E a gente percebe que nada é por acaso, né? Porque num momento tão importante e que a doutrina precisava realmente entrar na casa de cada um de nós, né? Como entrou, porque eu vejo que a tecnologia, se a gente não tivesse a tecnologia nesse momento, né, Carlos? Nesse momento de pandemia, um momento difícil, né, de todo mundo ficar em seus lares, eu não consigo nem imaginar como que seria se a gente não tivesse os recursos da internet, os recursos de divulgação, né? Sem dúvida nenhuma, Márcio, porque nesse período, né, as pessoas ficavam ansiosas por uma mensagem de consolo, né? E a internet aí proporcionou, né, a todos, né, a poder assistir, né? Mesmo que à distância. Né? Hoje é interessante que eu observo o seguinte, que muita gente boa no movimento espírita que nós não tínhamos assim como vê-lo, né, nem assisti-lo, a internet possibilitou isso, né? Sim. E fez com que houvesse essa aproximação, né, desses grandes oradores espíritas que o Brasil tem. Né? E eu percebo que a pandemia ela deu meio que, de um certo modo, a gente estava comentando aqui outro dia até com o nosso irmão Neto, que não pôde estar aqui hoje, mas a gente comentando sobre ainda um processo de esvaziamento nas casas, provocado até
por essa facilidade dos meios, né, Carlos? Assim, a gente teve que gerar recursos para que chegasse à casa das pessoas e muitas casas, como a nossa lá, a Casa do Caminho, continuou com as palestras também online. Então a gente percebe que muitos dos irmãos ainda não retornaram a essas atividades. Isso foi um ponto que a gente pode dizer que não é, né, extremamente positivo, porque a gente sabe da necessidade que a gente tem que ter da presença, né, de estar na casa espírita, isso é muito importante. Mas, por um outro lado, a gente percebe realmente isso, o despertamento de várias pessoas em relação, né, por esse período de dificuldade, despertaram, né, para a vida, muitas das vezes, despertaram nos mais diversos aspectos, mas na nossa doutrina principalmente. E eu sinto que eu sou um desses que me coloquei muito mais ao trabalho após o período que a gente passou aí, né, por esse tempo de pandemia. Então, eu digo que para quem soube aproveitar, né, Carlos, eu acho que foi uma oportunidade grande aí de aproveitamento. Foi justamente nesse período em que, na verdade, nós pudemos assim atuar mais fortemente na divulgação da doutrina. Eu tiro isso por nós mesmos, né? Porque foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar mais. Foi nesse período da pandemia, né? Embora distante da casa espírita, eu, por exemplo, né, em Campos, vim morar em Atafona, né? Mas com a facilidade da internet, né? Você pode estar em qualquer lugar. E ali que nós criamos várias oportunidades de trabalho. Mesmo não estando presencial, fazendo trabalho presencial, a gente construiu uma série de atividades pela internet. Muito legal. O Carlos, você comenta comigo, comentou aqui, né, anteriormente, e eu queria que você falasse um pouquinho, que o Gotas de Esperança também surgiu por esse período tumultuado que a gente teve da pandemia. Conta um pouquinho para mim sobre o Gotas de Esperança, que eu já me sinto participante desse processo. Olha como eu estou metido, um diazinho só. Eu já me sinto participante, muito grato pela oportunidade. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o Gotas de Esperança, que é um projeto maravilhoso. Exatamente. Ocorreu, de fato, logo no início da pandemia. No Allan Kardec, que é a nossa casa, onde nós estamos, pelo afastamento das pessoas em circunstância da pandemia, uma irmã nossa da casa, que fazia parte dos nossos estudos às quartas-feiras, disse para mim: Carlinhos, cria algo aí para trazer mensagem para o nosso público da casa, uma vez que ninguém está podendo ir à casa. E aí tivemos a ideia de criar, através do WhatsApp, né, um grupo de estudo para casa, né, em que nós demos o título de Reflexões da Manhã. E aí começamos a fazer diariamente, né, uma leitura de uma página e uma reflexão. E aí, daí, como o IDEAC já havia iniciado, começamos então a ter a ideia de passar para o IDEAC essas transmissões. E aí surgiu o Gotas de Esperança. No dia 2 de abril de 2020, quer dizer, em abril agora, no ano que vem, faremos 4 anos de existência. E o interessante de tudo isso é que nós tivemos a oportunidade de ampliar os nossos horizontes, para conhecer um mundo de gente.
Mas para você ter uma ideia, hoje o Gotas de Esperança tem colaboradores no Brasil e fora do Brasil. Temos colaboradores, palestrantes que fazem a reflexão para a gente de Portugal, da Alemanha, do Canadá, do Japão, né? E esses palestrantes, né, com grande boa vontade, participam assim, né? Mesmo com a questão do fuso horário, né, não deixamos de realizar, né, essas reflexões com estes nossos irmãos, que se tornou a grande família, né, do Gotas de Esperança. E temos, né, na verdade, hoje eu ainda não fiz a conta de quantas pessoas nós temos para o trabalho da difusão através do programa, mas nós temos mais de 50 palestrantes, né? Porque imagine colocar um a cada dia, toda semana, de segunda a sexta-feira, 8 horas da manhã, você entra lá, né, na minha lista de transmissão. Nós temos 300 pessoas na minha lista de transmissão. Então eu jogo lá no WhatsApp. Na mesma hora, essas 300 pessoas estão em mãos o link para assistir o programa. Que maravilha, que maravilha. Isso é muito legal, a gente poder chegar, né, no cantinho das pessoas, né, e tocar o coração das pessoas com as palavras da nossa doutrina. Você tem uma noção, Carlinhos? Eu vou puxar um pouquinho pesado da sua memória, se você em algum momento chegou a verificar isso. Quantas pessoas já assistiram o Gotas de Esperança pelo YouTube? Você tem uma ideia, mais ou menos? Olha, são muitas pessoas, muitas pessoas. E o que eu acho mais interessante, se você hoje participou, aquelas pessoas que entraram lá no chat, né, estão todos os dias. Todos os dias. Na verdade, o café da manhã dessas pessoas é assistindo o Gotas. Está ali tomando seu cafezinho e assistindo o programa. E são fiéis ao programa, são muito fiéis ao programa. E isso me deixa muito satisfeito, muito feliz, né, de ver tudo. E além do mais, porque quando nós iniciamos, foi através de mim, né, fazendo o programa. Depois eu fiquei pensando, gente, eu tenho que multiplicar isso. Não posso estar todos os dias aqui, o pessoal vai ficar enjoado de me ouvir todos os dias, né? E aí tivemos a ideia de colocar não somente os palestrantes, como também formar uma equipe para fazer as transmissões. Então, em cada programa são 3 pessoas, né? O que vai dirigir a plataforma, fazer a apresentação do programa, sempre uma jovenzinha fazendo a leitura e a prece, né? E a terceira pessoa é o convidado ou a convidada que vai fazer a reflexão da parte de Emmanuel. Nós já estudamos todas as obras daquela coleção, essa agora, todas ainda não, ainda falta uma para terminar. Mas nós estamos no livro Caminho, Verdade e Vida, né? E as outras para trás a gente já passou, né? Então isso é muito interessante. E aí depois, alguém que assistia todos os dias, né, uma senhora foi e falou, Carlinhos, por que você não cria o Dia das Meninas? Então nasceu às terças-feiras, né, o programa só com mulheres. Então, tem a Roberta Zagueto, que dirige e vai estar aqui no Congresso, a Ilânia Moura, que faz a leitura impressa, e uma convidada, sempre uma convidada. Mas o interessante é que tanto a Roberta quanto a Ilânia são excelentes palestrantes. Então divide ali uma roda de conversa maravilhosa,
entre a convidada e entre elas, né? Então, foi o maior sucesso esse programa com as meninas, porque hoje, realmente... E por incrível que pareça, no dia que entra, né, os representantes japoneses no Japão, né, o programa dá um salto de audiência, porque lá no Japão, quando tem alguém de lá participando, a difusão no Japão cresce estupidamente. Olha que legal. Dá uma quantidade, não que a gente tenha preocupação com essa questão de quantidade, não é isso, mas como que a doutrina foi adentrando em países como no Japão. Que legal. Então, é muito Cultura bacana. tão diferente, né, Carlinhos? Cultura diferente. Cultura muito diferente, Mas que legal, né? Como que a gente vai, né? Todos os cantinhos, mais uma vez, né? Falando sobre a internet, que coisa maravilhosa esse processo. E iniciativa linda, né? Das mulheres comandarem aí as terças-feiras aí, deve ser um encontro legal. E eu brinquei hoje, quando eu tive a oportunidade de participar, eu comentei, é o Emerson, né? Emerson que estava lá hoje. Eu falei, Emerson, aqui, amigo, eu vou tentar expressar aqui o meu pensamento e meu entendimento sobre a mensagem de Emmanuel, mas se você quiser também trocar uma ideia, eu acho que essa troca de informações é muito legal, né? Sempre a conversa, o bate-papo, o entendimento de um, a visão de um, a visão de outro, só vem acrescentar, né? Você não imagina como é que o Emerson veio aparecer no programa. Foi Foi como? muito interessante. Quando eu crio o canal, que quando eu vou criar o programa, tem vários canais parceiros, né? Tem o SERG, tem o Portal da Luz, Deus Conosco e tal. E eu coloquei um canal da fraternidade em determinado dia, sem eu querer, sem eu perceber. Aí no dia seguinte, o Emerson liga para o Júnior, né? O Júnior, colocaram o nosso canal no programa Gotas de Esperança aí, indevidamente. Foi erro meu, coloquei. E disse assim, olha, mas fala para quem colocou permanecer o canal. Que Porque legal. o programa é fantástico. Que legal. Aí Que legal. o Emerson, né, Robinho me passou o contato do Emerson, eu pedi desculpa a ele. Ele falou, não peça desculpa não, meu irmão. Mantenha o nosso canal no programa. Né? Se eu esquecer agora, ele chama até a minha atenção. Que legal. Então foi daí que o Emerson começou a participar. Foi de forma brilhante. As observações, né? E o apoio, né? Direcionando ali. Tá de parabéns. O programa é um roteiro muito legal de trabalho, né? Um roteiro muito legal de trabalho. Agora, Carlos, sempre foi o mesmo horário? Sempre mesmo foi. horário, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. E para quem não teve oportunidade de assistir, o Gotas de Esperança entra no ar todos os dias, às 8 horas da manhã, e fica disponível na plataforma do YouTube, né? No IDEAC e nessas várias plataformas, nos vários canais que você comentou. Sim. E tem alguma outra plataforma também? Não. Só no YouTube, né? É o StreamYard, né? A plataforma. A ferramenta que vocês utilizam ali é o StreamYard. Lá na nossa casa também, né, mais uma vez, né, nosso agradecimento ao IDEAC, além do IDEAC, né? Os amigos não sabem, mas aqui existe um pouquinho do IDEAC no nosso Pode Além, que a mesa de som é uma mesa cedida pelo IDEAC aí para a gente poder promover esse trabalho. Minha eterna gratidão à diretoria do IDEAC por esse apoio.
Então, se a gente hoje consegue tocar o nosso projeto do Pode Além, que também é muito similar ao do Gotas de Esperança, levar a comunicação, levar a doutrina, né? E você falou muito bem, se chegar em uma casa eu já estou muito feliz, porque eu vou estar atingindo a um irmão que precisa escutar esse bate-papo ou que goste desse bate-papo aqui. Na verdade, o que a gente vem fazer aqui é conversar sobre a doutrina e assuntos interessantes, né? Projetos legais, a gente vem trazer essa informação. Carlos, uma outra coisa que eu ia perguntar para você, existem outros dois projetos, né? Que é o projeto Jesus no Lar e o estudo do livro Céu e Inferno. Fala para a gente um pouquinho sobre esses dois outros projetos. Quando nós criamos, né, Gotas de Esperança, tivemos logo a ideia também de ter um outro projeto que seria o Evangelho de Jesus no Lar. Foi criado e hoje quem administra esse programa, né, sob a nossa orientação, Léo Espinosa e José Carlos Dantes, né? Toda segunda-feira, né, no horário das 19 horas, o programa está no ar, né? Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Também está pelo TV IDEAC. Também pela TV IDEAC. E às sextas-feiras, dialogando sobre o livro O Céu e o Inferno, né? Com André Matos, ele, que é o apresentador do programa, ele sempre traz um convidado também para falar sobre a temática da obra. Temática, né? Exatamente. Muito legal, muito legal. E fica aí a dica, né? Todos no canal do IDEAC. Jesus, o Evangelho de Jesus no Lar e o estudo do livro Céu e Inferno. Muito interessante falar sobre essa questão do Evangelho no Lar, porque a gente sempre, quando a gente tem a oportunidade, a gente fala sobre a importância do culto no lar, né? Em todas. O tempo que puder, o tempo que tiver, seja uma vez na semana, seja todos os dias da semana, se for maravilhoso, uma horinha ali, puxar os integrantes da família e realizar uma oração, uma leitura edificante. E o mais interessante, a gente teve a oportunidade essa semana de conversar com uma amiga, né, que há muito tempo eu não via, e eu e minha esposa, Rafaela, a gente conversando, batendo um papo, orientando, porque muitas das pessoas, Carlos, não têm a prática, querem fazer o culto no lar e não têm a prática da realização, né? E a gente, conversando com ela, deu ali a iniciação. Olha, você pega um livrinho, faz uma leitura inicial, faz uma oração, depois faz uma leitura um pouco mais completa, seja do Evangelho segundo o Espiritismo, seja um outro livro que possa trazer para você palavras de renovação. Faz o fechamento e, se por acaso tiver alguma dificuldade, nos chame, que a gente vai até lá para poder fazer um encontro com você. Foi essa nossa conversa com essa amiga que estava iniciando esse processo, e a gente vem divulgar e informar a necessidade realmente, né, de ter sempre um culto no lar, que é como se você estivesse abrindo as portas da sua casa para a presença, né, de Jesus em seu lar, né? Então, e a gente que já tem ali a rotinazinha direitinho, muitas das vezes a gente percebe que as coisas estão um pouco puxadas para nós e a gente começa a trabalhar todo dia, né? Sim. É muito interessante.
Teve um período, inclusive no período de pandemia, que a gente resolveu fazer todos os dias. A gente sabe, né, que às vezes nem todas as famílias têm oportunidade, né, Carlos? Sim, sim, é verdade, é verdade. Mas tendo oportunidade é importante, que aí é uma demonstração clara, né, da possibilidade dos nossos irmãos aí, protetores espirituais, estarem mais próximos da gente dentro do nosso lar. Carlos, eu queria que você falasse para mim como que a doutrina entrou na sua vida. Você tem como comentar um pouquinho para a gente? Sim. Na verdade, eu fui criado no Allan Kardec. Desde os meus 5 anos de idade, eu já estava no Allan Kardec sendo evangelizado. Grupo Espírita Allan Kardec. No Grupo Espírita Allan Kardec. Por incentivo da minha avó, já desencarnada há muitos anos, né? Eu fui para lá no Kardec. E a minha infância foi toda lá. Depois, aos 18 anos, na época que eu estava... Desculpe te interromper. Foi você e a sua família como um todo, não só você. Na sua família. verdade, da minha parte, da minha avó, todos espíritas. Tá. Os meus pais, não. Mas a minha mãe se tornou espírita depois de mim, junto comigo, né? Porque eu fazia o culto do Evangelho lá com ela, né? Então, meu pai também gostava de frequentar a casa espírita. Já os meus irmãos, cada um seguindo um caminho religioso diferente. Bom, aí aos 18 anos, no período em que eu estava trabalhando... Aproxima só um pouquinho, Carlos, do microfone. Pode puxar ele. No período que eu estava trabalhando, né? Foi no período em que a mediunidade aflorou sim. E eu até então não compreendia aquela situação, né, do que estava acontecendo. E foi aí que eu adentrei a Escola Espírita Cristã Maria Nazaré, através da mocidade daquela época, né? Me lembro, né, que um irmão que estava palestrando nesse dia, né, ele falou assim: Carlos, guarde a data em que você está adentrando a casa espírita aqui. Enfim, dali eu comecei a frequentar a mocidade e a entender o processo da mediunidade, que com o tempo foi se desenvolvendo e tal, e eu espiritualmente fui me tratando, né, daquele processo. Enfim, foi maravilhoso. É um período que eu recordo de que, na verdade, foi muito bom para mim. Porque depois, naquele ano que eu entrei, estava também iniciando a Comerge, Confraternização das Mocidades Espíritas do Rio de Janeiro. Já havia acontecido a primeira Comerge. Quando foi na segunda Comerge, no Rio de Janeiro, nós estávamos lá. 800 jovens reunidos numa escola lá no Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de ouvir Divaldo Pereira Franco falando para toda aquela juventude. E de lá para cá nunca deixei de ir a Comerge, né? São 40 e poucos anos já de Comerge, né? E depois eu me tornei responsável pelo Polo de Campos. Foi criado o Polo 1 em Campos, e antes era uma amiga, né, que cuidava dessa parte, depois entrou outro, depois eu fui o terceiro. E fiquei um bom tempo. Agora eu já passei o bastão para outras pessoas, né? Mas fiquei durante ali um grande tempo coordenando a Comerge, como coordenador geral da Comerge, né? Então, eu sou muito grato a essa doutrina maravilhosa que me abriu um caminho. E aí iniciamos as palestras, enfim, uma série de trabalhos, né,
no próprio Allan Kardec, na Alta de Souza, que é, né, a instituição filiada ao Maria de Nazaré. Ficamos lá durante 30 anos na evangelização. Enfim, até hoje, graças a Deus, né, estamos atuando ainda no movimento espírita. E vamos continuar, se vamos Deus continuar, quiser, né, se Deus quiser. no trabalho. Isso foi mais ou menos quando você conheceu a doutrina, com quantos anos foi na sua Aos adolescência? 18 anos que eu fui compreender mais, né, porque durante o período da infância e tudo, né, foi na parte da evangelização. Mas quando despertou a mediunidade, aí foi quando eu, de fato, fui compreender mais profundamente a doutrina espírita. Foi o despertamento, né? O despertamento. Né? Existe algum limite da Comerge em termos de idade, ô Carlos, hoje? Porque a gente sabe que é voltado mais para os jovens, são encontros, né, que ocorrem anualmente. A Comerge é para a juventude, para os jovens. Mas os adultos, né, vão para trabalhar. Né? Participam trabalhando, uma equipe de trabalhadores. Sim. Né? Os jovens estudam e os adultos trabalham. Sim. Imagino. Mas tem idade, assim, um limite para o jovem que queira ir na Comerge? Não existe o limite. Não existe limite. São jovens, né? São 20 polos espalhados em todo o estado do Rio de Janeiro. Em cada polo comporta 300 jovens. Imagine no período de carnaval. São 4 dias onde os jovens ficam ali em uma escola estudando a doutrina. Olha que legal. Que legal. Eu imagino o trabalho também, né? Lidar com essa turma toda aí, né? Cuidar pelo período. Geralmente é no período do carnaval, não é? Os 4 dias de carnaval. Os 4 dias de carnaval. Começa no sábado e vão embora na quarta-feira. Na quarta-feira. Que coisa legal, coisa gostosa. Carlos, você acabou de comentar aí pra gente que você tem, né? Você desde jovem frequenta o grupo Espírita Allan Kardec e comentou também sobre Casa Espírita Maria de Nazaré, na qual tem um carinho, eu havia comentado para você, enorme, que foi a primeira casa em que meus pais se direcionaram e eu tinha 9 anos na época. Então, assim, para mim eu sempre fui espírita porque eu sempre me lembro, né, na casa espírita, e foi a maior referência que eu tive de espiritualidade, e foi no Maria de Nazaré. E aquele ambiente, há pouco tempo eu fui no Maria de Nazaré, convite do Carlinhos Ventura, para poder bater um papo com o pessoal de lá. Foi maravilhoso, foi uma grande emoção para mim, mas até hoje eu me lembro muito da tia Ivani no tecladinho, tocando as suas músicas e cantando, né? Fazendo a harmonização do ambiente. E eu sei que você é ligado às artes. Sou ligado às artes. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa relação sua com a arte, né? Já que a gente está falando com a tia Ivani, que tinha ali, através da música dela, ela passava tanta paz para a gente, né? Naquele ambiente. Hoje é muito bem representada também, eu acho que é pelo tio Zé Hertz, né? Que de vez em quando, não, todas as segundas-feiras está lá no Maria de Nazaré tocando. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua arte. Eu sei que você tem uma ligação aí com a arte. Pois desde criança sempre gostava de desenhar. Então, eu gostava muito e fazia aqueles desenhos, quadrinhos, né, que eu olhava, aqueles desenhos, lia aquelas revistinhas de quadrinho e reproduzia olhando. E quando eu passava por uma galeria, e na época, eu não sei se hoje não tem mais,
Mas ali na 13 de Maio, naquele shopping da 13 de Maio, tinha uma galeria ali, né? E sempre eu passava por ali, ficava namorando aqueles quadros, aquelas obras. E eu gostava muito de ver e intuitivamente eu disse, não, eu sei fazer isso. Né? E aí foi quando, na oportunidade, no meu trabalho, trabalhei na empresa de telecomunicações, e um professor, já desencarnado, ofereceu-se para dar aula de desenho e pintura aos funcionários. E aí um grupo de funcionários, eu estava nessa turma, né, de 6 ou 7 pessoas, e fizemos um curso de pintura, né, de desenho e pintura, com este professor. Era um curso de 3 meses. Né? Então, e a gente terminaria o curso fazendo um autorretrato, através da foto, fazendo o autorretrato. Ele ensinava toda a técnica em quadrícula para a gente fazer. E depois entraríamos na fase da pintura. Interessante que quando começamos a fazer a parte da pintura, o professor ele aproximava-se do aluno para observar como é que ele estava pintando e tal, tal. Aí o professor chegou para mim e ficou olhando, eu pintando. Aí ele disse assim para mim, Carlos, você não precisa de professor não. Você já sabe pintar. E aí, daquele dia em diante, me incentivado por ele, né? Eu falei assim, agora eu não vou parar. E aí continuei, né? A pintar. E como eu passava pela galeria, eu olhava sempre, tinha um quadro de uma jovem que eu admirava demais, que era o estilo do que eu queria, que era o estilo impressionista. Impressionista. E eu vi o quadro dela e falei assim, é isso aqui que eu quero. Né? E daí em diante comecei a pintar. Né? Comecei a pintar e tal. Pinto até hoje, né? Meus quadros. Meu Facebook está lá, toda vez que eu posto lá, um monte de gente, né, vê e tal. Enfim, já fiz várias exposições, né? Inclusive no próprio Trianon, nós tivemos a oportunidade de participar dessas exposições coletivas, né? E era concurso de pintura. E eu, assim, me deram a oportunidade de ser classificado em 3 vezes, né, como terceiro lugar nas pinturas. Enfim, e continuo até hoje a pintar. Mas a minha dedicação para a pintura não é propriamente para mim. Eu também penso na ajuda para a doutrina espírita, para o movimento espírita. Então, as minhas obras, quando elas são vendidas, elas são doadas, todos os recursos da minha pintura para o IDEAC. Né? Então, nesse congresso, nós estaremos lá com algumas obras. Que legal, que legal, que legal. Parabéns por essa ação, né? O que a gente pode fazer, né? Retribuindo, porque a gente recebe muito, né, Carlos? A gente recebe. Interessante um detalhe. Lá na Escola Maria de Nazaré, de vez em quando aparecia um pintor que pintava mediunicamente. Né? E veio um senhor da Bahia pintar, e aí Tivani foi e falou, Carlinhos, fica lá do lado dele. E o marido dela, o Dr. Cross, falou, Carlinhos, fica lá. Aí eu subi, né, e fiquei do lado, observando a pintura dele. Interessante que quando ele começava a pintar, eu já sabia quem era o espírito que estava pintando. Pelo traço, pela pincelada, aquela coisa toda, né? E eu sabia direitinho. Aí, aquilo me empolgou tanto, eu acho que nesse dia eu pintei mediunicamente. Fui para casa, eu não tinha material praticamente para pintar. Mas a vontade era tão grande de pintar que assim como eu havia aprendido com o professor pintar
em folha de eucatex, nem era tela, era folha de eucatex. Eu tinha um pedaço lá em casa e coloquei na mesa, peguei um quadro de Jesus, uma pintura do Cristo, né? E coloquei do lado para eu reproduzir. Como eu não tinha a tinta apropriada para a pintura, eu pintei com tinta de parede, com pigmento xadrez, para fazer o colorido. Como eu não tinha material com pincel, nada disso, eu resolvi pintar com uma esponja de cozinha. Nossa, cara. E aí eu fazia as misturas e ia batendo na tela para produzir os efeitos que eu queria, para fazer o quadro de Jesus. Quando eu terminei, eu estava em pranto. E o quadro ficou uma coisa extraordinária. Está lá em casa até hoje. Esse quadro quase que foi embora lá de casa, por uma exposição que eu fiz lá no Telé. Um padre lá gostou tanto, um sacerdote foi lá visitar, gostou tanto, que eu quase que eu dei o quadro para ele levar para a igreja dele. Só não foi porque minha esposa segurou, né? Falou, não, esse quadro vai ficar aqui em casa. Está em casa até hoje, né? Então eu vou levar esse quadro para as pessoas verem lá no congresso, né? Você olha assim, o Cristo parece estar dentro de uma pedra, uma coisa impressionante, né? E foi uma coisa diferenciada. Naquele dia eu tenho absoluta certeza que foi mediúnico, né? Então, tá lá e vocês vão ter a oportunidade de ver. Opa, vamos sim, vamos sim. Nossa mãe, e eu, amigo, se eu tivesse ali, eu ia fazer a mesma coisa que a sua esposa. Falar, não, pelo amor, não vai não, tem que ficar aqui. Ele foi feito para ficar iluminando a sua casa lá, seu lar. Meu irmão, a gente vai chegando aqui ao fim desse encontro maravilhoso, nosso bate-papo gostoso. Eu queria que você passasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, de coração, à vontade, da forma que você quiser. Já que você tem essa experiência tão bonita, né? E esses projetos tão feitos com tanto amor, né? Porque eu imagino que cada um desses projetos que você coordena. Aliás, eu esqueci de te perguntar. No Allan Kardec, no Maria de Nazaré, você tem algum projeto que você gostaria de falar lá sobre algumas ações dentro dos grupos? Lá no Maria de Nazaré, nós sempre atuamos junto com a juventude, né? Com jovens. No Allan Kardec, nós desenvolvemos um trabalho todas as quartas-feiras, que é um trabalho de tratamento. E com estudo também, né? Então, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos todas as quartas-feiras, né? Às 8 horas. E junto ao estudo tem o tratamento espiritual, né? E vai de 8 até as 9h30, por aí. Então, esse é o trabalho que a gente desenvolve lá na Kardec. E também, eu já fiz parte da equipe da diretoria, e essa parte de convidar palestrantes fica sob a nossa responsabilidade, né? Eu que faço os convites aos palestrantes, então, continuei esse trabalho, que era o trabalho que eu já fazia na parte doutrinária da casa, né? Então, é justamente isso. Que maravilha, meu irmão, que maravilha. Eu queria que você finalizasse passando uma mensagem, agora sim, né? Uma mensagem para os nossos irmãos que estão em casa, com maior tranquilidade, uma mensagem gostosa de que você, como você mesmo disse, Carlos, um trabalhador da doutrina que você é e que executa esses projetos com maestria. Então, eu queria que você falasse um pouquinho e tocasse o coração desses irmãos que às vezes estão em casa,
às vezes ainda assim, se motivando para alguma atividade no bem. Então, pode ficar à vontade aí para a gente poder chegar no finalzinho agora desse nosso bate-papo. Agradeço, né, a oportunidade que você está nos oferecendo de ter Eu que agradeço. vindo aqui, né, para participar desse projeto que você idealiza e dizer para os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, né, de que a nossa felicidade é fazer a felicidade do próximo. Que o nosso preenchimento para as nossas vidas está justamente no foco das propostas com Cristo. É com Jesus que a gente se alimenta, é com Cristo que a gente se fortalece. E dentro do trabalho, a gente vai percebendo o quanto nós somos importantes dentro do contexto em benefício às criaturas. Então, a minha maior bênção é poder ter a oportunidade de difundir a doutrina, de proporcionar aos irmãos de caminhada oportunidade para que se envolvam também nesse trabalho de doação. E isso só nos faz bem. Você acordar pela manhã, 8 horas da manhã, como eu faço todos os dias, e preparar, né, aquele banquete de luz para as pessoas, né, que é um banquete. Acordar pela manhã, ouvindo um programa edificante que fale do Cristo, que fale da mensagem dos Espíritos de escola, como do Emmanuel, é uma bênção para a gente, né? Então, isso nos traz felicidade interior. Eu deixo essa mensagem para todos, né, que aproveitem a encarnação. Eu sempre tenho dito sempre isso nas minhas palestras. Esta nossa encarnação é a encarnação das encarnações. Nós estamos no divisor de águas. É o momento do joio e do trigo. É o momento da separação. Aqueles que se disporem a seguir esta proposta com Cristo está caminhando para a sua felicidade. É isso aí. Ô, meu irmão, só agradecer a você. Só tenho agradecimentos aqui, essa oportunidade. Os irmãos eles não sabem, mas a gente já tinha conversado para a gente poder bater um papo sobre o Gotas de Esperança. E aí, num bate-papo nosso, ele falou: poxa, mas vai ter um congresso do IDEAC, vamos puxar primeiro o pessoal para poder fazer o convite aí para o pessoal. E aí a gente conversou com alguns irmãos lá do IDEAC e acabou que o Carlos veio para cá para conversar com a gente hoje, que não seria o Carlos que estaria aqui, mas como integrante, trabalhador, né, e do IDEAC, ele foi convocado para essa missão. Só me encheu de carinho porque eu já queria trazer você aqui antes desse momento aqui, mas agradecer muito a sua participação, tá? Eu fiquei encantado e lisonjeado também pelo convite do Gotas de Esperança e faço aí o convite a todo mundo para que possam acompanhar o Gotas de Esperança aí no YouTube, procurem lá na TV IDEAC ou então lá na busca Gotas de Esperança, que é uma live diária formidável, né, Carlos? E vamos continuar trabalhando sempre. Eu acho que as nossas propostas, assim como a do IDEAC, assim como do Gotas de Esperança, estão todas casadas com a proposta do Pode Além, de levar para cada um
essa oportunidade de conhecer um pouquinho projetos relevantes, projetos interessantes, projetos do bem e assuntos que possam agregar a nossa vida. Porque a gente acredita, sabe, Carlos, que é essa comunicação que vai ser a comunicação da nossa terra regenerada. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. E meus irmãos, até a próxima com mais um Pode Além. Que Jesus nos abençoe e abençoe a todos vocês que estão nos assistindo. Um grande abraço e até a próxima.